Boa noite a todos aqui presentes, boa noite pessoal que está nos acompanhando aí pelos meios de comunicação. Desculpa um pequeno... Bom, hoje nós teremos aqui uma palestra em português, né? E o tema será Dai de graça o que de graça recebeste, pelo nosso querido irmão Edson, que estará fazendo a sua, infelizmente, última palestra para nós, porque a família está mudando, né, daqui para a Alemanha e vão continuar plantando as sementes aí em outras searas do Cristo, e a gente fica muito contente de já ter tido a oportunidade de participar um pouco desse período com eles. E a gente tem algumas datas, né, para a gente relembrar. Nosso último encontro de quarta-feira será no dia 9 de dezembro. Nós teremos a nossa confraternização no dia 13 de dezembro, lá no Roberta Reserve. Então, sintam todos bem-vindos, né, para participar. A única coisa seria, a gente vai estar dividindo, né, os pratos, cada um leva um prato, sua bebida, sempre lembrando que não teremos álcool, é um evento alcohol free, então vocês podem levar as bebidas que vocês quiserem, desde que não tenha álcool, por gentileza. E lembrando que hoje nós teremos palestra, semana que vem será uma palestra em inglês pela Alcione, Suicide Prevention vai ser em inglês, e a última, no dia 9, nós teremos a última palestra do ano, o último encontro do ano, que também será uma palestra que será ministrada por mim mesmo e será Fé, Irmã e Irmão. Então nós teremos aí uma sequência de 3 palestras e nós retornaremos os trabalhos, né, no dia 13 de janeiro. Será o nosso primeiro encontro de quarta-feira, no dia 13 de janeiro, uma quarta-feira, nesse mesmo local. E só para nós iniciarmos aqui, eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu só pegar aqui. Capítulo 35, o Cristo operante. E aí nós temos aqui uma pequena passagem, né, do Evangelho e o comentário pelo Emmanuel. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. E aí o comentário de Emmanuel. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo,
o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e os seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajude sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operando ao teu lado nas relações de cada dia. Bom, e com essa mensagem de abertura, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, acalmando-nos, deixando os nossos problemas cotidianos de lado por um momento, para prendermos as nossas atenções nesta pequena hora tão passageira, em que teremos a oportunidade de aurir ideias e pensamentos elevados, a fim de nos instruirmos, de nos aperfeiçoarmos, e assim, elevando os nossos pensamentos às esferas superiores, pedimos a bênção a Jesus Cristo, nosso Senhor, para reunirmos em vosso nome. E assim, cultivarmos as lições do seu Evangelho à luz do Espiritismo, rogando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a permissão e as bênçãos para iniciarmos os trabalhos da noite, rogando a presença dos benfeitores amigos, dos guias espirituais, nos amparando e nos inspirando para absorvermos melhor os conteúdos da noite, bem como auxiliando e amparando o nosso palestrante de hoje, o nosso querido Edson, para trazer as mensagens preparadas com muito zelo e carinho para a nossa própria instrução, convidando a todas irmãs e irmãos para estarem presentes aqui, seja pelos meios de comunicação ou aqui presentes. E assim, com a bênção de mais alto, possamos iniciar os estudos da noite de hoje com a palestra desta noite. Obrigado, que assim seja. E assim a gente gostaria de convidar nosso querido Edson para iniciar os trabalhos da noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos que nos assistem pela internet. É uma honra e uma alegria estarmos nesse trabalho com Jesus. Nesta noite vamos iniciar trazendo o capítulo 3 do livro Boa Nova, escrito pelo espírito de Humberto de Campos e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E narra-nos o espírito de Humberto de Campos que era início dos anos 30. Jesus ainda não havia iniciado os seus trabalhos de manifestações públicas.
e ele procurara então o precursor, João Batista. E os dois se entreveram por alguns dias ali nas areias quentes da Judéia, não muito longe do deserto da Arábia. Jesus comungou algum tempo com João, participando das suas privações, do seu jejum, das suas penitências, até que se despediu do companheiro e seguiu para Jericó. Jericó era como se fosse um oásis de verdura, de recursos hídricos, onde os viajantes encontravam algum repouso após caminhada longa por estradas poeirentas e quentes. E logo em seguida, já refeito, Jesus continuou a jornada até a cidade de Jerusalém. Chegando ali, já no finalzinho da tarde, ele se coloca sentado às adjacências do templo de Jerusalém, conforme faziam muitos dos peregrinos naquela época. Os sacerdotes que saíam do templo percebiam a presença do Nazareno, percebiam a presença de Jesus, mas um deles se sentiu extremamente atraído pela figura de Jesus, o seu olhar lúcido, doce, penetrante. E então o sacerdote Anã foi falar com Jesus e pergunta: Galileu, o que fazes aqui nesta cidade? E Jesus lhe responde com modéstia: passo por aqui buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? O que significa isso? Questiona Anã. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Anã leva um susto e, entre sarcasmo e gargalhadas, ele diz: obra divina nas suas mãos? Por acaso você está sendo financiado por um príncipe desconhecido? Quem são os seus seguidores? Quais são os seus colaboradores? E Jesus continuava dizendo serenamente: meus colaboradores virão de toda parte. E Anã dá uma gargalhada e diz: é verdade, o mundo está repleto de homens ignorantes e tolos. Já imaginou, Galileu, criar uma estátua de mármore feita apenas de pedaços de barro? E Jesus, com uma doçura enérgica, lhe responde: sacerdote, não há mármore mais puro e mais belo do que o sentimento humano, e não há cinzel tão forte quanto da força de vontade, da boa vontade. E Anã, então, agora meio atropelado pelas respostas de Jesus, começa a perguntar um tanto mais irritado: você já visitou Atenas? Por acaso já viajou até Roma? E Jesus disse: eu conheço a verdade e o amor. Você, por acaso, interroga Anã, sabe quais são as leis que regem o nosso templo e quais são as normas dessa província? E Jesus responde a ele serenamente: eu conheço as leis de Deus. Anã fica muito irritado, contrariado, dá as costas e segue em direção à Torre Antônia. Esse trecho desse capítulo de Humberto de Campos nos ajuda a refletir sobre o cerne da lição cristã. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. No entanto, passaram mais de 2 milênios em que nós viemos, estamos estudando o cristianismo, ainda atropelamos diante dessa mensagem, porque estamos sempre confundidos entre aquilo que é a espiritualidade e a materialidade, aquilo que são as minhas necessidades materiais imediatas e as minhas necessidades como espírito. Se nós avaliarmos historicamente a história do cristianismo, nós vamos ver que há 2 etapas. Uma primeira fase, que é a fase clerical, que é a fase onde
o cristianismo, ele centra sua atenção naqueles que são os líderes. No Papa, nós tivemos a infalibilidade papal, depois tivemos o movimento protestante, as lideranças religiosas surgidas em variadas épocas, e ao longo dessa história vivemos caminhos e descaminhos, como guerras, como invasões, como posse, como luta de poder. Já no século XIX, começamos a perceber uma nova onda, uma nova movimentação. Saímos dessa centralização da atenção clerical para a atenção humana, ao homem. Então passamos para uma fase de humanidade. Então, a partir do século XIX, a religião, o interesse religioso se volta para o homem, para o indivíduo, acompanhando muito uma tendência que se segue em outras áreas. Por exemplo, quando a gente aprende que o cliente sempre tem razão. Então, na atualidade, vivemos uma época em que a religião busca atingir, ou busca satisfazer, ou atender às necessidades do homem, do ser humano. Mas ainda assim, nós estamos ainda, por vezes, tropeçando aqui e acolá. Porque o homem pode ainda esquivar-se da sua própria realidade espiritual para centrar-se na sua personalidade passageira, para centrar suas atenções e suas necessidades, suas buscas e afirmações em cima do homem passageiro, da personalidade que ora enverga nos caminhos aqui na terra. E então por isso que nós vemos aqui e acolá diversas situações onde se mesclam, infelizmente, os interesses materialistas, os interesses econômicos e financeiros, as ideias cristãs. Mas nós não vamos muito longe, porque é importante nós estabelecermos uma perspectiva dentro aqui da seara espírita. E então temos um exemplo muito conhecido do século passado, do nosso companheiro Frederick Figner. Frederick Figner foi um carioca, salvo meu engano, e é um empresário de grande renome na sua época. Ele, além de ser um homem rico, um empresário, ele também era um empreendedor. Imagine só que ele foi responsável por levar ao Brasil o selo Odeon. Fez uma revolução da indústria fonográfica. Ele tinha um relacionamento com diversas personalidades importantes da sua época, tecia diretos contatos com Thomas Edison, por exemplo, e participava então da sociedade de uma forma muito ativa. Isso para dizer-lhes de como aquele homem era inteligente, perspicaz nos negócios, habilidoso com as palavras, habilidoso nos relacionamentos. Então era uma pessoa de grande destaque na sociedade carioca. E ele também era espírita. E como espírita, ele acompanha todo aquele caminhar de quando Francisco Cândido Xavier começa a psicografar as primeiras mensagens e começa então a acompanhar toda a trajetória das produções mediúnicas do Chico na década de 30. E numa época em que nenhuma editora do Brasil queria publicar livro espírita, foi Frederico Figner quem comprou as primeiras máquinas tipográficas para iniciar a editora da Federação Espírita Brasileira. Então, ele foi esse homem empreendedor, porque graças ao seu trabalho, hoje eu acho que nós temos ainda a repercussão da divulgação espírita que aconteceu naquela época, porque a produção mediúnica era feita por Chico Xavier. Mas para chegar até o povo, para que esse conhecimento, essa luz, saísse das mesas do centro espírita, para chegar às mesas das casas das pessoas, então foi preciso a publicação dos livros, a divulgação pelo livro. E graças a Frederico Figner, esses livros foram publicados, a editora então se tornou um ponto
principal dessa divulgação. E ele não só fez isso, mas também se tornou presidente da Federação Espírita Brasileira. Era um espírita ativo, participava das reuniões mediúnicas, das sessões públicas da Federação Espírita Brasileira. Era um homem muito ativo, como assim se descrevemos. Quando veio o momento da desencarnação, ele, logo que se depara no plano espiritual, sente-se completamente frustrado, incomodado. Porque ele observa os antigos companheiros da Federação Espírita, que estavam desencarnados, observa os espíritos que comunicavam nas sessões mediúnicas, e entre todos, ele percebia que ele não tinha luz. Enquanto perispíritos dos demais irradiavam naturalmente uma luminosidade, ele encontrava-se como se apagado. E aquilo se tornou para ele um grande incômodo, uma vergonha, uma frustração. Até que em um determinado momento, o grupo de recém-desencarnados se prepara para fazer uma jornada até uma das cidades espirituais. E ali estão os benfeitores espirituais aguardando uma última pessoa que havia desencarnado recentemente para chegar até aquele grupo para iniciar a jornada. Quando adentra ali uma senhorinha simples, vinda do recôncavo baiano, e ela se apresenta luminosa de luz. A sua luminosidade era extremamente interessante. E ela se conjugava, interagia com os benfeitores espirituais de uma forma muito natural. Então, o Frederic começa a observar aquilo e sente uma terrível inveja. Uma inveja terrível daquela senhora. E ele pergunta para alguém: quem é esta senhora? Aquela senhora anônima foi uma professora do ensino primário no interior da Bahia. Sua biografia é totalmente desconhecida. No entanto, era essa pessoa que havia realizado a sua transformação íntima, ganhado então valores espirituais que agora se colocavam ali de uma forma muito espontânea. Ele vai conversar com Bezerra de Menezes. E então diz a Bezerra de Menezes das suas frustrações, da sua angústia. E ele começa a contar as coisas que ele fez na vida, as doações, os trabalhos como empresário, as movimentações, suas atividades, a sua renúncia, a sua caridade, e vai nomeando tudo aquilo. E quando ele termina de desabafo, o Bezerra, como um pai generoso, afável, olha para ele e pergunta: meu irmão, o que você fez aqui dentro, batendo-lhe no peito? O que você construiu dentro de si? Porque o reino de Deus é obra divina no coração do homem. E então Frederic Figner, ele vai depois sentir uma necessidade premente de escrever isso para os espíritas, contar para os espíritas o que acontece, quais são as suas dificuldades, quais são os seus processos. E então ele vai até Chico Xavier. E ele chega até o local onde Chico está ali e percebe o espírito de André Luiz escrevendo. E ele sente uma terrível ansiedade. E o espírito de Emmanuel diz: calma, aguarde. Você precisa ambientar-se e interagir com os fluidos do médium até que possa realmente trazer o seu livro, a sua mensagem. E ele então psicografa um livro, mas não coloca o seu nome devido àquelas questões de direitos autorais, uma vez que a família dele não era espírita. Então ele escolhe o pseudônimo de Jacó e escreve o livro Voltei. Então é um livro de referência para nós espíritas, para que nós possamos refletir com Jacó as suas experiências. E quando nós falamos, então, desse foco, desse objetivo, precisamos entender que as coisas materiais, elas nos servem.
É verdade que o centro espírita não pode viver sem esses recursos materiais, senão não estaríamos aqui hoje, desfrutando desse espaço físico. É natural que a gente tenha necessidades materiais, mas os recursos materiais não devem ser o fim da obra espírita, o fim, o objetivo do nosso trabalho. É apenas um recurso. Então nós vamos aprender a trabalhar com os recursos que estão disponíveis, mas pensando sempre, ou cuidando e zelando sempre para que o essencial seja vivido. E esse essencial, ele ocorre justamente dentro de nós. Todo esse processo externo é somente um catalisador, é somente uma maneira da gente estar conectado. Então o espírito de André Luiz, certa vez, responde a uma pessoa que pergunta se você não pode ser um espírita longe do centro espírita. E ele diz, você pode, mas há um grande risco. Porque quando você está associado a um grupo, é como se você estivesse na rede. Você está associado, você está em grupo. E porque há um feixe, é mais difícil quebrar. Mas se você está por conta própria, o caminho, a jornada pode se tornar mais pesada. Então, é importante que nós venhamos a refletir naquilo que recebemos e naquilo que damos. Mas como ofertamos? O que nós aguardamos daquilo que ofertamos? E se no trajeto, no trabalho religioso é importante, se torna fundamental dentro da perspectiva mediúnica. Porque a mediunidade é um recurso dado a todos nós para que possamos desenvolver ainda mais a nossa renúncia, a nossa abnegação, a nossa resiliência em permanecer no caminho do bem. Então, a mediunidade é também uma ferramenta extremamente importante dentro do processo de crescimento, de evolução, de progresso do espírito e que precisa ser zelada, precisa ser cuidada. E evitarmos a todo modo que qualquer tipo de paga financeira ou mesmo alguma paga relativa a uma gratidão, a uma exigência de uma taxa de reconhecimento, uma taxa de recibo, uma taxa de diferenciação perante as outras pessoas, que esses tipos de procedimento, que esse tipo de interesse esteja longe da atividade do médium, a qualquer custo. Chico Xavier foi o grande exemplo para nós e permanece sempre sendo, para que a gente possa observar carinhosamente como ele lidava com essas situações que envolviam os recursos financeiros e que muitas vezes tentavam criar sombra no trabalho espírita que ele realizava. Certa vez, era década de 80, o Chico estava passando por uma situação financeira assim, de calamidade, porque o custo, as despesas domésticas muito altas, a família passando por um apuro financeiro muito grande, ele com dívidas muito grandes, já estava aposentado, os valores de vencimento muito restritos, e ele passava por uma dificuldade, uma crise financeira muito grave, difícil mesmo. Quando então os Correios entregam na casa dele um envelope, e neste envelope há um testamento de Frederico Figner, e dentro dele um cheque valioso. O Chico vê, e numa das suas cartas ele conta que ele e o Frederico Figner foram amigos, porque durante 17 anos de convivência eles criaram uma grande intimidade, acostumavam a falar com o outro, escrever cartas, compartilhar ideias. Então, em determinado momento dessa amizade que se fazia, ele conversava com o Frederico Figner e o Frederico perguntou para ele assim: Chico,
o que falta para você, do ponto de vista material, que pudesse te ajudar mais para que você pudesse se dedicar ou ter mais tranquilidade para as tarefas mediúnicas? O Chico disse: meu irmão, não me falta nada, eu tenho tudo, porque o Chico sempre viveu com o necessário. E então ele repetia isso muitas vezes, mas porque o amigo insistisse na pergunta, em um determinado momento ele pensou e disse: olha, se eu tivesse um vencimento de 100 cruzeiros por mês, talvez eu tivesse mais tranquilidade, eu conseguiria pagar as minhas contas e pudesse então ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas aquilo foi dito dentro de um clima muito informal, não é aquela conversação. O tempo se passou e o Frederick Figner desencarna, deixa o testamento, e no testamento uma quantia para o Chico Xavier, que bem administrada poderia render 100 cruzeiros por mês. E aí o Chico ficaria mais tranquilo, digamos assim, para o exercício das suas atividades. Mas o Chico era muito atento. E atento, disciplinado, ele fecha o envelope e devolve para a família no Rio de Janeiro. A família do Frederick Figner recebe o envelope, mas não aceita. E manda uma carta para ele dizendo que eles não eram espíritas. Que as filhas, diziam: nós não somos espíritas, não somos católicas fervorosas, mas respeitamos muito a vontade de nosso Pai, que está no seu testamento, e gostaríamos muito que o Senhor aceitasse essa doação. O Chico recebe o envelope novamente, e agora, constrangido em devolver para a família, ele doa para a Federação Espírita Brasileira, para que possam adquirir novas máquinas para modernizar as impressões dos livros espíritas. Então são muitos e muitos os relatos em que nós vamos ver o Chico Xavier nos trazendo esses ensinamentos. Um dos que assim, mais me apraz o coração é quando, em um determinado dia, o Chico terminava as suas atividades, como de costume, muito tarde, e havia atendido muitas pessoas naquelas comunicações por cartas, pessoas que tinham necessidades de ter alguma notícia da família. Então aquelas cartas alentadoras eram entregues para as mães, para as pessoas que queriam ter notícias das pessoas, de familiares amados, desencarnados. Mas havia terminado todos os trabalhos, já era quase manhã. E aí coloca-se na porta do centro espírita um carro importado, muito elegante, desce um senhor de terno e gravata. Ele adentra o centro espírita e vai direto com o Chico e fala: Chico, eu preciso que você me traga uma notícia. Traga a notícia do meu filho. Eu preciso saber o que aconteceu com ele, como ele está. Ele houvera suicidado. E o pai estava desconsolado, porque não conseguia compreender a atitude do filho. E aí Chico diz, de forma humilde, como sempre, para ele: meu amigo, mas o telefone não toca daqui para lá, só toca de lá para cá. Eu não tenho como lhe dar notícias do seu filho. E ele diz: Chico, você não está me entendendo. Abre o casaco do paletó, retira um talão de cheques e diz: quanto você quer para me dar essa notícia? Quanto custa para você me trazer essa mensagem? E a partir dali, não é mais o Chico quem fala. Porque o Chico se transforma, e certamente era o espírito de Emmanuel que vai tratar com aquele senhor. E então fala para aquele senhor: calma, alto lá, porque você viciou o seu filho. Deu ao seu filho todos os vícios da facilidade. Ofereceu para ele todos os recursos em excesso, não lhe permitindo desenvolver as suas próprias capacidades, entender aquilo que ele era. Não lhe ensinou a trabalhar, não lhe educou propriamente. E, dado aos vícios do excesso, o seu filho chegou até a morte. E agora o seu segundo filho
também se encaminha para o próprio caminho. E agora você vem até aqui tentar viciar corações que seguem seu roteiro de forma humilde? Lembre-se daquele caminhoneiro que você está processando, que você disse que assassinou o seu filho, mas no fundo você sabe que não foi o caminhoneiro responsável pela morte do seu filho, mas o seu filho que saiu embriagado de casa, em alta velocidade, bateu, colidiu com a moto e no caminhão. Então, quando o Chico termina a sua fala, aquele homem embriagado já pelas suas emoções, coloca o talão de cheque no bolso, fecha o paletó e sai novamente pela porta do centro espírita. Então a gente vai perceber não só esses relatos, mas inúmeros em que o Chico Xavier mostra essa lisura, essa habilidade de separar o joio do trigo, dessas duas coisas que não devem se mesclar, não devem se confundir. Porque uma vez que a mediunidade, que é uma luz que está a serviço de todos, como a luz do sol, como a luz que está no farol que guia as embarcações, ou a luz que ilumina as cidades por onde nós transitamos. É também a luz que está aqui iluminando esse ambiente, mas também a luz que está nos grandes salões. A mediunidade é tal como a luz que é a mesma, aquela que ilumina dentro das nossas casas pelas lâmpadas, mas também pela lamparina de uma casa simples, de uma favela. Essa luz que deve se colocar a serviço do mundo inteiro e que nunca deve ser apagada. Porque nos diz o Espírito de Emmanuel, uma luz apagada, não há diferença entre uma luz apagada e as trevas. Então a mediunidade nunca deve ser apagada. E a mediunidade só vem a ser apagada talvez pela desconsideração que venhamos a ter, os descuidados que venhamos a ter para com ela, em especial quando nós mesclamos interesses materiais ou interesses próprios dentro do serviço da atividade mediúnica. Por isso, Allan Kardec dedica um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, para estudar justamente o tema dai de graça o que de graça recebeste. E eu trouxe aqui justamente um dos trechos evangélicos que está em Mateus, no seu capítulo 10, versículo 8, em que também Kardec seleciona para fazer os comentários desse capítulo. E Jesus assim diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos. Quem são os enfermos? Os enfermos somos todos nós, irmão e humanidade. A diferença é que tem alguns ou muitos que ainda não sabem que são enfermos. Mas quem já se reconhece enfermo, são a esses que o cristianismo vem a receber, ou vem tratar, ou vem cuidar primeiro. Jesus nos ensinou, não vim para aqueles que são sãos, mas sim para os doentes. Então, quando nós nos sentimos enfermos, quando nós nos conscientizamos, temos lucidez suficiente para perceber a nossa enfermidade, então nós vamos de encontro ao cristianismo. E aqueles outros que ainda não perceberam? Esses, somente o tempo. Porque o tempo é o valoroso trabalhador que vai, então, ajustando as pessoas a seu devido processo. A gente percebe o tempo e a natureza. Cada coisa, cada processo na natureza tem o seu próprio tempo. Cada indivíduo tem o seu processo e o seu tempo de atingir a maturidade. Então não tenhamos pressa se alguém ainda não se descobriu enfermo. Porque quando esse se descobrir, ele virá. Porque com Jesus ele encontra cura. E cabe então a nós religiosos, a nós espíritas, curar aqueles que já se identificam, já se levantam em perceber-se enfermos.
limpai os leprosos. A primeira referência de lepra que nós encontramos na Bíblia, ela está em Êxodos e Números. E se refere à primeira pessoa com lepra na Bíblia, que é Miriam, a irmã de Moisés. E nos trechos que encontramos em Êxodos e Números, dá para entender bem que a razão pela qual ela desenvolveu a lepra foi a inveja que ela nutria pelo irmão. Porque ela não aceitava o fato de Moisés, o seu irmão, ter esse contato diretamente com Deus, e ela não. Então ela não aceitava essa condição do irmão ser capaz ou estar tendo um contato, ou ouvir a voz de Deus, quando ela não ouvia, quando ela não percebia. E essa inveja fez-lhe desenvolver a lepra em si. Então o que nós depreendemos dessa passagem é que aqui a lepra quer nos lembrar que todos nós possuímos imperfeições. E que essas imperfeições precisam ser alijadas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam então de recursos de limpeza. Então, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Obviamente, nós não podemos ressuscitar aqueles que estão biologicamente mortos. Então, ressuscitai os mortos. A palavra ressuscitar, ela tem origem em uma palavra latina e significa ressurgir, despertar. E os mortos, quais são? O Espírito de Emmanuel nos diz que existe somente uma morte para o cristão. E a morte para o cristão é quando ele se desvia da lei. Se nós já sabemos os nossos deveres, se nós já compreendemos quais são as nossas tarefas, os nossos compromissos, se nós já entendemos o que é o bem e sabemos distinguir o bem do mal, toda vez que nós contrariamos nossa consciência, estamos escapando da lei. E ao escapar da lei, estamos caindo no terreno da morte. Da morte que é a paralisia, que é da culpa, da morte que é o arrependimento, da morte que nos paralisa a marcha. Mas também Emmanuel nos chama a atenção para muitos mortos-vivos que se encontram na terra. Há tantas e tantas pessoas que vivem somente para atender às sensações biológicas, às necessidades materiais, comer, beber, dormir, fazer sexo, ter posses, ter fama, tudo aquilo que apraz às questões externas, mas ainda não descobriu as necessidades íntimas, as necessidades como espírito. Então, a esses mortos-vivos que muitas vezes precisamos despertar. Mas também há aqueles mortos-vivos que são as pessoas que se entrincheiraram, por exemplo, na necessidade de manter a fama, na necessidade de cultivar a riqueza, na necessidade de cultivar as suas próprias razões, as suas próprias ideias, daqueles que se fecham nos seus conceitos. Então, a todos esses podemos despertar. Então, ressuscitai esses mortos, expulsai os demônios. E aqui cabe-nos um parêntese, porque para a doutrina espírita não existe uma entidade, uma criatura malévola, uma criatura do mal, uma criatura que tenha sido criada por Deus, gerada por Deus, e que seja destinada a ser mal eternamente. Essa figura não existe para a doutrina espírita. Porque Deus, sendo bondoso e justo, não poderia criar uma criatura para o mal. Então, quando a teologia levantou as estruturas, digamos assim, as figuras que muitas pessoas chamam de demônio, capeta, diabo, Beelzebul e essas tantas, não são, em verdade, criaturas, seres, mas são, digamos, de uma forma figurada, representações da maldade. Mas não existem propriamente essas entidades. Por exemplo, demônio. O que significa demônio? Vem de demon,
que é anjo, que é espírito, que é alma do homem. Sócrates dizia que sempre estava acompanhado pelo seu dêmon. O que significa diabo? Diabo é aquele que separa, aquele que aparta, aquele que lança inveja. E o que significa Satanás? Satanás, ele simplesmente significa, uma palavra que significa adversário. Ah, não, mas aí nós temos o capeta. Nossa, imagina, o capeta, esse sim, esse é difícil. Mas o que é o capeta? Vamos relembrar que no passado, uma tradição havia de que quanto mais você era importante, mais longa era a sua capa. Então, quando você vê as rainhas e os reis do passado, a gente vê ainda nos filmes, né? Aquelas longas capas que se fazem. Ainda no Brasil, os membros, né, do judiciário usam aquelas longas capas quando vão para as suas sessões. O que significa aquelas capas? Quanto mais longa, maior sinal do poder, maior sinal de respeito que devemos ter a essas pessoas, pela posição que então disputam. E quem não tem uma capa longa? Tem a capeta, que é uma capa curta. Então, capeta é somente uma capa curta. Então, se você tem uma capa curta ou não tem nenhuma importância, então você tem uma capeta. Então, essa capeta era o que as pessoas retiraram do passado para designar essa entidade malévola. Aí, Belzebu vem de uma lenda mitológica, né? Da mitologia do Baal e do Zebu. Baal e Zebu eram dois deuses inimigos. Baal era o deus da agricultura e da fertilidade. Zebu era o deus dos mosquitos, das moscas e das pestes. Então, relembrando aí a agricultura, né? Quando você tem o cultivo, quando você tem grandes produções, o Baal então impera. Mas quando vem os gafanhotos, vem as pragas, o Zebu então toma conta. Então, no passado, na mitologia, havia esses dois deuses. E conta a mitologia que esses dois deuses se digladiaram tanto e tanto que criaram um grande fosso dado a toda a força que eles geraram, né, trabalharam para esse combate eterno e sem fim, que eles caíram nesse fosso juntos e foram combinados, foram amalgamados e misturaram-se um outro e se transformaram em Belzebu. Entenderam? Então, Belzebu não tem nada a ver com essa criatura malévola, maledicente, eternamente má, que está então atormentando e dividindo o universo, o seu poder, né, lutando contra Deus. Na doutrina espírita, entendemos que há espíritos em diversos graus evolutivos. E de acordo com a categoria, colocamos os espíritos que ainda são ignorantes, ou os espíritos malévolos, na categoria de espíritos que ainda estão no iniciar do seu processo de evolução. São espíritos chamados espíritos imperfeitos. Simplesmente isso. Então, expulsar os demônios. Hoje, se a gente possa perceber, muitas vezes, onde está o demônio? Às vezes está na gente mesmo. Quando você aparta, quando você lança inveja, quando você divide, você está sendo o diabo. Quando você age como um adversário do bem, impedindo as coisas boas de acontecerem, você está sendo um Satanás, porque você é adversário do bem. Então é nessas condições que nós vamos ver na Bíblia várias apresentações dessas palavras e precisamos retirar ali o espírito da letra. Expulsar os demônios também tem uma significação de que nós compreendemos que temos uma interação entre o mundo espiritual e o mundo material. E existe sim a influência dos espíritos maus, principalmente quando nós somos invigilantes. Quando nós permanecemos no desvio da lei, quando nós não encaminhamos pela rota do bem, muitas vezes nos aliamos mentalmente, associando a entidades que também trazem essas mesmas imperfeições. E as obsessões podem ocorrer. Então, cabe a nós também auxiliar
a essas pessoas que passam pela obsessão e que chegam às nossas casas para que possam ser ali aliviadas as suas dificuldades. Mas, sobretudo, de graça recebeste, de graça dai. Qual a dificuldade de dar? Está exatamente no nosso egoísmo. O egoísmo é essa dificuldade que nós temos de compartilhar, de confraternizar, de dividir. É quando nós queremos reter, queremos a nossa parte primeiro. Importa aquilo que é meu em detrimento do coletivo. Então existe, por exemplo, o egoístazinho. O egoístazinho é aquela pessoa que não conta que é muito egoísta, não se declara, não se revela assim de pronto, mas fica muito contrariado e muito frustrado quando a sua parte não prevalece e quando ele se sente ameaçado por outro. Temos o egoísta médio. Esse egoísta médio talvez seja a maioria de nós, quando nós reconhecemos que somos egoístas e de vez em quando é muito difícil partilhar, é difícil dividir as coisas, é difícil compartilhar se ganhamos ou se retemos alguma coisa, deixar alguma coisa, enfiar a mão no bolso, participar de alguma coisa, doar nosso tempo, doar nossa palavra, é sempre algo difícil e complicado. Mas nós sabemos, já estamos trabalhando isso, somos esses egoístas médios e muitas vezes até somos agressivos na defesa dos nossos direitos. E temos o egoístão. O egoístão é aquele que não aceita perder. É aquela pessoa que não aceita o não na vida. Então essas pessoas vão lutar esbravejar, vão criar rebelião, porque elas não aceitam como uma criança teimosa a condição que lhe é colocada. Então o egoístão, ele não importa de passar por cima de ninguém, desde que os seus interesses sejam preservados. Então ele não se importa com o coletivo, não se importa com a figura do outro e ele privilegia a si mesmo. Então o egoísmo, eles muitas vezes nos impede de dar de graça o que de graça nós recebemos. E aí nós precisamos também considerar que nesses aspectos do sistema religioso há alguns outros fatores, porque a gente às vezes não compartilhamos não só as coisas materiais, do ponto de vista financeiro, mas também outros tipos de valores. Então vejamos, por exemplo, uma passagem muito conhecida, que é a da purificação do templo, ou da expulsão dos mercadores do templo. Essa passagem eu tive a oportunidade de estudar durante algum tempo com as lives do Haroldo Dutra e achei bastante relevante para o nosso estudo da noite. E essa passagem, ela traz os elementos que precisamos, antes de adentrarmos nela, de considerar. Primeiro o seguinte: quem é Jesus? Jesus não pode ser comparado à nossa condição. Nós não podemos descer Jesus aquilo que eu sou. Jesus, quando a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, já era um espírito crístico. Então, imagine que Jesus não pode ter as mesmas dificuldades que eu tenho. Então, quando as pessoas veem essa passagem da expulsão dos mercadores do templo, elas falam: Jesus ficou irado, agressivo e partiu derrubando todas as coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, criando tumulto. Teve ali um ato de irritação, de descontrole. Gente, quem tem isso? Somos nós. É porque de vez em quando a gente acontece com a gente, né? Porque de vez em quando a gente até, na maior parte do tempo, é calmo, mas tem umas horas que sai de dentro da gente uma criatura que a gente nem sabe quem é. E a gente começa a brigar, a gente esbraveja, a gente derruba, a gente grita, a gente até agride. Então, esses somos nós. Então, não dá para nos colocar Jesus na nossa condição. E um outro ponto que é importante a gente considerar é que o livro da Bíblia, a Bíblia não tem só um livro, ela tem mais de 60 livros.
Então, algumas traduções católicas e protestantes, elas não têm o mesmo número de livros, mas em geral são 66, digamos. E quando a gente avalia, de acordo com o Haroldo Dutra, esses livros, nós temos ali estilos literários. Então vocês vejam só, na vida, no cotidiano, nós temos um jornal e nós temos um livro de física. Ninguém lê um jornal e um livro de física da mesma forma. Assim como eu não leio um livro de matemática, e que eu nem falo ler, eu falo estudar, e um livro de poesia da mesma forma, porque as coisas são diferentes. Eu vou ler com perspectivas, com olhares, com ideias diferentes, cada um desses tipos de literatura. Eu não vou abrir um livro infantil que tem lá o vento falando com o sol, as flores conversando, e esperar ali o mesmo estilo que eu encontro num reporte profissional, de auditorias, de relatos que às vezes precisam ser técnicos. Então, são perspectivas ali diferentes. Então, quando a gente vai adentrar para estudar qualquer trecho bíblico, nós precisamos começar identificando o estilo literário por detrás daquela passagem. Então, o estilo literário que ele identifica é o relato de ação simbólica. Esse relato de ação simbólica acontece diversas vezes no Antigo Testamento, há mais de 15 citações, e também várias vezes no Novo Testamento. O que é o relato de ação simbólica? É quando, então, há uma espécie de representação, digamos assim, de atuação física, de uma encenação, para chamar a atenção para o ensinamento que virá. Então, por exemplo, em Isaías, no seu capítulo 20, versículo 1 a 5, conta no Antigo Testamento, olha, gente, foi simbólico, que Isaías recebeu uma mensagem direta de Deus. Mas ninguém vai sair daqui pensando que Deus fala diretamente com a criatura, né? Mas recebeu essa mensagem diretamente de Deus, ouviu a Deus, e Deus lhe disse que ele fosse até Jerusalém nu. E aí, eu vou contar o que aconteceu em seguida. Então, conta essa passagem que Isaías, nu, descalço e nu, estranho, para um profeta de renome, um profeta muito conhecido e respeitado na época, adentrar a cidade nu. E quando ele chega ali em meio à cidade, as pessoas espantadas, naquela época não havia lei de atentado ao pudor, como existe hoje, então a gente não vai poder repetir esse ato, mas, enfim, ele chega até ali no centro chega à cidade, as pessoas o cercam, e ele coloca as roupas novamente e diz: sei que vocês estão querendo entrar em guerra contra o reino da Síria. Mas saibam que, se vocês assim fizerem, os jovens dessa cidade voltarão humilhados e nus de volta a Jerusalém. Então aquela era uma profecia. É um relato simbólico, profético, para que eles não iniciassem essa guerra contra o reino da Síria. E isso aconteceu de forma que eles desistiram de entrar em guerra. No caso que nós vamos narrar aqui, também é um relato simbólico. E aí precisamos observar qual é a mensagem que Jesus está tentando trazer, qual que é a essência dessa passagem. Dirigem-se a Jerusalém, Mateus capítulo 11, versículo 15, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 19. Dirigem-se a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e não permitindo que ninguém transportasse utensílio através do templo. E ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. O sumo sacerdote e os escribas, ouvindo isso, procuraram como o mataria. Eles o temiam
pois a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Então, o que é aqui a parte da ensinação? É essa movimentação que Jesus faz. Mas de longe que está escrito que Jesus saiu irritado, nervoso, derrubando todas as coisas, causando uma grande algazarra, etc. Isso é interpretação nossa. A gente que imagina, porque não está escrito ali. Mas a maioria das pessoas começam a imaginar Jesus assim, destruindo e derrubando todas as coisas. E eu vou dizer também um ponto por que Jesus não faria isso, conforme o Haroldo ressalta. Ao lado ali do templo de Jerusalém estava a Torre Antônia. A Torre Antônia era um posto de vigília dos romanos, dos soldados romanos. E havia centenas e centenas de soldados ali. Ali era sempre uma região muito tensa. Então eles mantinham soldados ali. Se Jesus causasse um tumulto muito grande, os soldados romanos iriam prendê-lo imediatamente. E se não faltasse soldados romanos, tinham também a guarda do templo. Então imagine, se Jesus estivesse fazendo uma balbúrdia, um ato de irritação, de derrubada de todas as coisas, de tal forma que causasse esse tumulto, ele seria imediatamente preso. Então, quando Jesus faz essa ensinação, ele em seguida dá um ensinamento. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. O que acontecera ali? No templo de Jerusalém, haviam várias seções, onde somente pessoas em determinadas categorias poderiam visitar, penetrar. Então, por exemplo, a maioria dos visitantes de Jerusalém, eles não podiam adentrar o templo porque não eram judeus, eram gentios. Então eles chegavam até o átrio, aquele pátio, onde ali eles vinham dialogar com os judeus. Anteriormente, era um lugar de solidariedade, um lugar de confraternização, porque as pessoas vindas de outras regiões queriam entender o que era aquilo que estavam sendo ensinado ali do Deus único. Porque eram somente os hebreus que tinham com eles o ensinamento do Deus único. As demais religiões eram politeístas. Então, cabia ali, naquele convívio que se permitia, o diálogo, a confraternização, a solidariedade, a conversa. Então, poderia-se usar daquele espaço do templo para poder elucidar as dúvidas ou matar a sede de espiritualidade daqueles que chegavam até ali. Mas o que fizeram os sacerdotes? Assim como fizeram várias classes, né? Às vezes profissionais, várias classes sociais, começaram a impedir com que as pessoas tivessem acesso àquele conhecimento. Como? Transformaram aquele local num local de comércio. Ou seja, o câmbio que ocorria naquele local. Então as pessoas chegavam de fora para trocar moedas, tinham que trocar naquele local. Tinha que comprar animais, a compra de animais era feita naquele local. Então, a partir daquele momento, ali não era mais uma parte do templo. Era simplesmente um local de comércio. E a intenção daqueles que o promoviam era o quê? Não dar de graça aquilo que de graça receberam. Então, quando nós também escondemos o conhecimento, quando nós escondemos, trancamos em nós aquilo que já sabemos, quando nós deixamos de compartilhar aquilo que já é da nossa competência de oferecer, quando a gente não coloca a luz sobre o alqueire, quando a gente tenta se esquivar dos nossos compromissos, nós estamos de alguma forma esquecendo de dar de graça aquilo que de graça já recebemos como comiseração, como misericórdia divina. Então, nesse conjunto de ensinos, fica bem transparente o quanto nós precisamos zelar, cuidar
desse processo, dessa jornada de espiritualização, de espiritualidade, como precisamos cuidar das nossas organizações religiosas e zelar, sobretudo, da nossa mediunidade e dos nossos compromissos mediúnicos. E, para finalizar, eu me lembro de uma passagem de Humberto de Campos também, quando ele transitava pela cidade de Jerusalém, e ele se deparou com Judas Iscariotes. E quando Humberto vê Judas, ele diz: Judas, você por aqui? Você vem a Jerusalém? E Judas Iscariotes serenamente diz a ele: sim, eu venho frequentemente a Jerusalém. Venho me lembrar daquela época que eu convivi com Jesus e também dos erros que eu cometi. E aí, Humberto então lhe pergunta: você ainda se sente angustiado? E Judas lhe diz: não, meu amigo, sobre isso já superei há muito tempo. Não me encontro angustiado em relação àqueles acontecimentos da época, mas me angustia muito a comercialização nos âmbitos religiosos. E começa a discorrer sobre as suas preocupações quando mesclamos a religião com o materialismo, ou a religião com os interesses financeiros. E então ele termina assim dizendo: eu vendi Jesus por 30 moedas, mas hoje há muitas e muitas pessoas que vendem por muito menos. Então gostaria de lembrar a frase do Espírito de Emmanuel para todos nós: iniciar é fácil, prosseguir é difícil, persistir é difícil, mas chegar até o fim é crucificar-se. Muito obrigado a todos. Bom, a gente tem alguns minutinhos aqui para alguma pergunta. Se ninguém tiver uma pergunta aí... Só uma curiosidade, o Frederico, lá do ele atingiu a luz? Ah, sim, no livro voltei outra aí. Como que se deu? Além a sua trajetória no livro, ele vai se descobrindo durante esse percurso do livro. As suas experiências, os seus enganos, as suas dificuldades, e ele vai trabalhar dentro do processo lá no livro, no mundo espiritual, todas essas suas deficiências e tentar ir ajustando para que, com certeza, no futuro, viesse a reencarnar novamente para prosseguir a sua jornada de iluminação. Só lembrando que nós temos o livro para emprestar, está disponível depois de uma doação aí maravilhosa, né Edson? Mas eu tenho uma pergunta também. Quando você falou, dai de graça o que de graça recebeis, por exemplo, o conhecimento espírita, mas como seria essa parte de não esconder o conhecimento espírita? Seria a gente anunciá-lo onde quer que estejamos, em alto e bom som, para que todos ouçam, ou como que funcionaria essa divulgação, né, que você mencionou? Né? A divulgação espírita, conforme o Espírito de Emmanuel, é um grande ato de caridade. Porque quando nós fazemos a divulgação espírita, nós estamos proporcionando pessoas que não conhecem o Espiritismo de vir a conhecer. Então, nós não escondemos esse recurso, não escondemos esses valores conosco. Naturalmente, como divulgar? Aí o Espiritismo não faz proselitismo, o Espiritismo não se preocupa com números de perseguidores, de frequentadores de casas espíritas, não faz esse proselitismo. Então, essa divulgação do ponto de vista do espírita é justamente pelo exemplo, pela transformação íntima que ele aparenta para os amigos em sociedade, se revelando o Deus que há nele dentro das suas ações. Porque a palavra pode muito, mas o exemplo arrasta. Então, a divulgação espírita é um compromisso nosso
nós devemos fazer, não devemos esquivar, porque se há pessoas interessadas, que elas encontrem e tenham facilidade de encontrar. Mas também não nos cabe forçar a ninguém o entendimento, o conhecimento espírita, que façamos a nossa divulgação de uma forma saudável, em que tenhamos respeito, o limite do respeito em relação ao outro e as convicções que às vezes o outro tem. Então não nos interessa demolir convicções dos outros, porque essa é uma caminhada que cada um vai fazer individualmente, não virá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muito obrigado então a todos e eu me despeço. Muito obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado, Edson, mais uma vez. E obrigado a todos pela participação. A gente vai fazer as nossas vibrações. Pode deixar. A gente vai fazer as nossas vibrações e aí depois a gente vai ter o passe ali individual e logo depois das nossas vibrações a gente vai se despedir aí do pessoal da internet, né? Então, só colocando uma musicazinha. Então, se você quiser já ir fechando os olhos, se você se sentir confortável, uma posição tranquila, que depois desses conhecimentos celestiais, que a gente possa juntos elevar os nossos pensamentos uma vez mais, para que desta forma possamos vibrar por este planeta que nos acolhe, que nos permite seguir os caminhos do nosso aperfeiçoamento, auxiliando a todos à nossa volta. O planeta Terra, planeta maravilhoso que passa pela sua transformação. E assim vibramos para que isso ocorra, contribuindo da nossa parte, no limite de nossas capacidades. E assim também vibrar por todos os seus habitantes, encarnados ou desencarnados, onde quer que estejam, sofrendo ou auxiliando, aprendendo ou ensinando, sorrindo ou chorando. Que o nosso amor, as nossas boas vibrações alcance a todos. Ainda mais neste momento em que sofremos a pandemia, rogamos a todos o auxílio que necessitam, pacientes ou médicos, cientistas em busca da cura, vibrando por todos os representantes de cada país que tomem as providências necessárias, com muito amor e dedicação. E assim, se pudermos trazer para próximo de nós, que possamos também vibrar pelos nossos entes amados, nossos entes queridos, pais, irmãs, irmãos, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho, e por
por que não aqueles que não nos compreendem? Que eles possam se sentir abraçados e amados neste momento. E assim nos concentrando para a próxima etapa da noite. Vamos nos despedindo dos nossos amigos que estão na internet. Obrigado pela sua participação. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí que a gente vai se manifestar depois. Boa noite.